Olá, quero começar por cumprimentar todos que me estão a ouvir. Então, aqui apresentamos o nosso trabalho intitulado A Participação das Crianças, a Percepção dos Educadores e Professores quanto ao contributo das Assembleias, que foi desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo do Ensino Básico na Escola Superior de Educação de Paula Francinetti, tendo sido um trabalho orientado por mim e tendo sido também desenvolvido pela estudante, atualmente educadora de infância e professora de primeiro ciclo do Ensino Básico, Mariana Azevedo Souza. Este trabalho estabelece então aqui várias dimensões relativamente àquilo que é a participação das crianças, aquilo também que será portanto, o desenvolvimento deste dispositivo de participação enquanto assembleias de turma ou assembleias de grupo, e tem por base esta ideia que a participação das crianças em contextos educativos constitui um eixo essencial naquilo que são a afirmação dos direitos da infância e também na construção de culturas escolares e educativas que sejam mais democráticas e colaborativas. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi adotada em 1989 e ratificada também por Portugal em 1990, estabelece então, no 12º artigo, que as crianças têm o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre todas as questões que lhe digam respeito, sendo essa opinião tida em conta de acordo com a sua idade e também os seus níveis de maturidade. Partindo deste enquadramento, entendemos a participação como um direito, mas também como uma prática social e pedagógica que requer condições estruturais para que elas efetivamente se concretizem. Como defende Landi, é necessário garantir espaço, voz, audiência, agência e influência. Ou seja, não é suficiente escutar, não é? Ou ouvir. É preciso que aquilo que é dito tenha real impacto nas decisões educativas que são tomadas relativamente às crianças. Apesar do consenso teórico que existe à volta do termo da agência e da participação da criança, continua a existir aqui algumas discrepâncias, um distanciamento entre aquilo que é o discurso teórico e o enquadramento teórico e aquilo que efetivamente se encontra nas práticas em contextos de sala ou de sala de aula, não é? Portanto, em muitos contextos a voz da criança é condicionada por estruturas de poder, não é? Portanto, centradas mais no adulto, em que este adulto é que define os temas, conduz as dinâmicas de sala e determina os limites daquilo que pode ou não pode ser dito, não é? Portanto, em vez de existir aqui um espaço de deliberação, a Assembleia corre o risco muitas vezes de se tornar um ritual previsível em que a escuta das crianças acaba por ser simbólica e aquilo que nós acreditamos que é o potencial transformador das Assembleias se perde. E, no entanto, ou seja, no fundo foi esta tensão que existe entre a retórica da participação e aquilo que é a sua concretização efetiva que motivou ao desenvolvimento deste estudo. A literatura contemporânea, no que diz respeito àquilo que são os processos de participação, define, no fundo, a participação como um processo dinâmico que integra voz, envolvimento, agência da criança, permitindo então, também às crianças exercer influência direta sobre aquilo que é a definição das suas rotinas e até mesmo nas decisões pedagógicas que o educador ou o professor toma relativamente à dinâmica da sala. Como refere Larkin, se participar implica, portanto, comunicar, exercer poder e adquirir influência de forma contextualizada e ética. Diversos estudos têm evidenciado que a participação contribui para o desenvolvimento integral das crianças, portanto, fortalecendo assim competências cognitivas, sociais e emocionais e promovendo a autonomia e responsabilidade. Para além disso, é um compromisso ético que reconhece a multiplicidade de vozes e aquilo que é a diversidade de experiências das crianças no cotidiano da escola. Portanto, assim, quando nós olhamos para aquilo que são os dispositivos de participação, nomeadamente as assembleias de turma, as assembleias de grupo, estas configuram-se como um espaço privilegiado daquilo que é o exercício da cidadania, do diálogo e da cooperação. Através das assembleias, as crianças podem aprender a negociar, a escutar, a participar naquilo que são as decisões coletivas delas e da escola, desenvolvendo assim capacidades de comunicação, empatia e resolução de problemas. Quando elas são realizadas com regularidade e com a devida orientação e apoio dos professores ou dos educadores, as assembleias também podem aqui ter uma
uma função direta naquilo que são os hábitos democráticos e colaborativos e com isto também promover efetivamente o envolvimento de todos os participantes, neste caso todas as crianças. Como sublinham a Sebrián e Riassanan, são também dispositivos pedagógicos que favorecem a aprendizagem da convivência e da corresponsabilidade. Importante aqui também destacar que não devemos olhar para as assembleias como um dispositivo apenas, exclusivamente, de gestão de conflitos, mas também daquilo que são as decisões diárias, não é? Portanto, aquilo que são, por exemplo, a definição dos ritmos de trabalho, até o balanço daquilo que são as avaliações, portanto, tem aqui diversas dimensões que são importantes. Portanto, o papel do educador e do professor acaba por ser determinante para definir e para, no fundo, para também orientar aquilo que é a qualidade da participação das crianças. Como defendem Cunha e Monteiro, o professor acaba por ser um mediador que vai facilitar a comunicação e que vai apoiar e clarificar os interesses divergentes que podem surgir em contexto de assembleia e ajudar assim o grupo a construir soluções que efetivamente sejam partilhadas e no fundo também em que possam ser comungadas aquilo que são os interesses e as necessidades de todos os envolvidos, sejam eles crianças, sejam eles jovens, sejam eles adultos. Assim, criar um espaço de diálogo implica efetivamente organizar um ambiente físico que favoreça a horizontalidade e a escuta de todos e acompanhar também as interações valorizando as contribuições que cada um dá. Mais uma vez, sejam elas as crianças, sejam também os adultos, não é? Portanto, todos têm um papel ativo e devem ter um papel ativo nesta dinâmica. Aquilo que é a mediação do adulto, quando é equilibrada e consciente, permite também conjugar aqui a orientação com aquilo que é a liberdade e transforma a Assembleia num verdadeiro espaço de cidadania. Neste estudo especificamente, optamos por uma abordagem quantitativa de natureza descritiva, exploratória, centrada nas percepções dos profissionais de educação sobre a participação das crianças em assembleias de escola. O instrumento de recolha de dados foi um questionário de autorrelato composto por 22 itens que foram organizados em 3 dimensões, fundamentados naquilo que foi a revisão da literatura. Portanto, as concepções sobre a participação, a organização das assembleias e as percepções sobre os efeitos que as assembleias têm no desenvolvimento infantil. O questionário foi aplicado online através da plataforma Microsoft Forms a uma amostra de 54 participantes, 22 dos quais educadores de infância, 27 professores do primeiro ciclo e 5 outros profissionais ligados à área da educação. Foram também incluídos apenas participantes que dinamizassem assembleias com regularidade. Essa foi efetivamente a definição de quem poderia participar. O objetivo geral foi compreender então as percepções e as práticas dos profissionais relativamente às assembleias escolares, analisando-as como dispositivos de expressão, cidadania e convivência democrática. Nos objetivos específicos destacamos as análises das percepções sobre o papel das assembleias, a avaliação da forma como as crianças participam e também a exploração dos efeitos percebidos no desenvolvimento socioemocional. As hipóteses de trabalho apontaram para o reconhecimento das assembleias como instrumento democrático, a predominância de temas ligados à convivência, à participação ativa das crianças quando se sentem efetivamente escutadas e a percepção de desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, relativamente à amostra, esta revelou uma predominância do género feminino, representando 94,4% dos participantes. A faixa etária mais expressiva situou-se entre os 40 e os 49 anos e verificou-se também a presença de profissionais em inícios de carreira com 1 a 5 anos de experiência. Esta diversidade de percursos profissionais também permitiu aqui captar percepções diferentes sobre aquilo que é a implementação das assembleias em contextos distintos. Como se observa neste gráfico, portanto, 98,2% dos profissionais reconhecem o contributo das assembleias para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Esta percepção positiva está em linha também com a literatura, que destaca o papel das assembleias na promoção das competências como a empatia, a escuta ativa e a autorregulação emocional. Apenas 1,9% dos participantes expressaram discordância, o que reforça o consenso quanto ao valor desta prática.
Observou-se também que 90,7% dos profissionais afirmaram que as crianças assumem papéis de mediação e moderação nas assembleias. Este dado demonstrou então aqui uma transferência gradual de responsabilidades que contribui para aquilo que nós consideramos que é o desenvolvimento da autonomia e do sentido de pertença da criança. Quando as crianças ocupam lugares de liderança, mesmo que simbólica, a assembleia transforma-se efetivamente num espaço de aprendizagem democrática, na qual cada participante se reconhece como parte do coletivo, desenvolvendo assim também o sentimento de pertença. Contudo, identificamos alguns desafios. Mais ou menos 57% dos profissionais referiram que as assembleias seguem uma estrutura definida pelo adulto e mais de 70% reconheceram dificuldades em assegurar a participação equitativa de todos os alunos. Além disso, 94,5% indicaram necessidade de formação específica para conduzir assembleias, o que evidencia lacunas naquilo que é a preparação dos profissionais e, eventualmente, até aqui algumas limitações estruturais para a efetivação daquilo que nós consideramos que é a participação infantil. Estes dados revelaram então esta tensão entre aquilo que é a orientação do adulto e aquilo que é a autonomia da criança, não é? Este equilíbrio que se pretende que seja assegurado pode estar aqui em causa, não é? E acaba por ser aqui, se calhar, uma necessidade que tem que ser continuamente negociada. Os resultados, relativamente àquilo que foi a definição das hipóteses, confirmaram as nossas hipóteses, portanto, a maioria reconhece as assembleias como espaços fundamentais de cidadania, de participação, e a totalidade dos participantes atribui-lhes efetivamente um valor educativo. Quando as crianças se sentem escutadas e valorizadas, participam de forma mais ativa e responsável, o que corrobora as reflexões de Formosinho e Azevedo sobre a importância do reconhecimento e da escuta sensível e a escuta ativa, não é? Por outro lado, a rigidez estrutural e as desigualdades na participação demonstram que ainda predominam aqui muitas lógicas centradas no adulto, em que é o adulto a orientar, em que é o adulto a definir, que é o adulto a sugerir as soluções. Assim, aquilo que nós consideramos que é a mediação do educador, do professor, emerge aqui como elemento-chave para equilibrar a autoridade e a autonomia, transformando o espaço da Assembleia num espaço de co-construção, que é o que nós acreditamos que deve ser uma Assembleia. Os resultados também permitem aqui, em termos de conclusão, que as assembleias constituem práticas pedagógicas relevantes, tanto para o desenvolvimento das competências socioemocionais, como para a aprendizagem da convivência cidadã e saudável e para o fortalecimento da cidadania. As crianças revelam maior envolvimento quando compreendem o propósito das assembleias e quando as suas vozes são efetivamente reconhecidas e consideradas. Não se trata de dar voz, trata-se de reconhecer a voz que as crianças já têm. Reconhecemos, no entanto, a necessidade de formação contínua dos educadores e dos professores, bem como um investimento institucional que sustenta esta cultura participativa. O desafio consiste em passar da retórica, da teoria da participação, àquilo que é a transformação efetiva das práticas, criando espaços onde as crianças possam ser autoras, mediadoras e co-decisoras daquilo que é a sua vida. Como afirma Filipe e colaboradores, o papel do adulto é criar possibilidades para que a criança escute a si mesma e participe na construção coletiva da vida escolar. Assim, acreditamos que as assembleias representam um caminho concreto para a construção de uma democracia educativa desde os primeiros anos de escolaridade. São espaços onde as crianças aprendem a dialogar,